Alegria de estarmos juntos nessa segunda-feira, e segunda-feira para a comunidade Sementes do Verbo é o dia do Shema Israel, do Escuta Israel. Então devemos começar uma semana nova nessa grande atitude de escuta, de pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração e que Ele guie com a sua palavra a nossa vida. E hoje, nessa segunda-feira, queremos meditar esse livro de vida no número 69 e 70. Os diferentes sentidos de leitura da palavra de Deus. Os diferentes sentidos ou níveis de significação se enriquecem uns aos outros. Aquele que faz a experiência do sentido espiritual das Escrituras sabe que o sentido mais claro, mais limpo e mais sábio é aquele que revela a salvação de todo homem. Não podemos acolhê-los todos no mesmo momento, mas é preciso sermos atentos àquilo que o Espírito Santo nos sugere. Às vezes poderá ser uma grande iluminação, outras vezes um detalhe bem pequeno, mas que se torna importante descobrir. Então, esse número 69, muito importante, que é essa abertura aos vários sentidos da palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus como mendigos que suplicam sentido profundo que o Senhor quer nos dar. E às vezes uma palavra se torna fundadora da nossa vocação e vamos ler as histórias de um santo que dizem recebeu naquele dia aquela palavra e a partir daí tudo mudou. Ou então é um detalhe, mas um detalhe que se torna muito importante. Então, façamos essa leitura da palavra de Deus com um coração atento, com olhos atentos, com uma mente atenta para buscar aquilo que o Senhor quer nos inspirar. A leitura no sentido literal ou histórico, é o número 70 do nosso livro de vida, diz assim: num primeiro olhar sobre a Escritura, somos tocados através dos escritos redigidos pelos redatores sagrados, homens de um tempo, de uma cultura particular e com um gênero literário próprio. Os redatores nos colocam em correspondência com a sua cultura e com o seu tempo, mas também com a revelação divina, pois Deus age na história dos redatores sagrados, como em toda a história humana. A partir desta simples leitura, sentimos muitas vezes o desejo de aprofundar o meio bíblico. Não podemos ler a Bíblia como se lêssemos diretamente oráculos divinos. Então essa leitura no sentido literal, histórico, é muito importante. A comunidade Sementes do Verbo dá muita importância a ela. Significa o quê? Devo sempre entender quem foi o autor daquele texto. Como é que esse redator sagrado escreveu? Qual o contexto histórico? Qual a geografia? Qual a sua cultura? Qual a língua em que ele escreveu? Quais as expressões usadas? E nós devemos, diante de um texto, não recebê-lo só como um oráculo divino, como se o texto tivesse caído dos céus, não, mas entender que Deus fala através da pessoa que nos fala e com o jeito dela. Sou eu que faço esse programa da Lexio Divina em português, eu vou falar de um jeito, mas se você pegar o mesmo programa em inglês ou em francês ou em flamengo, vai ser outro jeito. Então quer dizer o quê? Deus fala através de uma cultura própria, de um jeito próprio, de uma forma de se expressar própria. O Diácono Jorge hoje vai nos exortar dizendo que a temperança é o amor que se dá integralmente àquilo que ama. Então, a temperança é o amor que se dá integralmente. Nós aprendemos com a palavra de Deus a nos doarmos e a nos doarmos integralmente com a palavra de Deus. Nós estamos preparando o Festival de Jovens, a comunidade inteira se prepara em todas as suas casas. Temos feito vigílias, orações, campanhas, ir à procura dos jovens e, sobretudo, dos jovens que precisam de experimentar que ninguém nos tira a vida, que somos nós que a damos livremente. E esse Festival de Jovens poderá mudar a sua vida, mudou a minha, e por isso exorto, entre conosco nessa campanha de evangelização, forme a sua caravana, inscreva os seus filhos, convide os vizinhos, se você trabalha numa escola, numa universidade, divulgue, pague inscrições para alguém, ajude-nos, há tantas formas. E se você quiser vir ajudar nas nossas próprias casas ou participar presencialmente, nós também estaremos acolhendo nas grandes casas da comunidade. África, Canadá, Bélgica, Portugal e todas as casas do Brasil, Rio de Janeiro, Manaus, a Casa Mãe, tantos jovens que já estão se preparando com as suas caravanas para presencialmente viver
esse festival, e também online com tradução simultânea em inglês, que é a língua dos jovens. A gente sabe hoje, quase todos os jovens que falam uma segunda língua falam inglês, então esse festival será traduzido para o inglês também. Hoje a leitura que nos é dada é Tiago 1, 1 a 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetido a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza uma obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros sem nenhuma deficiência. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada, contando que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante, como é em tudo que faz. Glorie-se o irmão na humilde condição na sua exaltação, mas o rico na sua humilhação, porque passará como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor e logo seca a erva e sua flor cai. Desaparece a beleza do seu vício. Eis como acabará por perecer o rico no meio dos seus negócios. Essa palavra é muito forte. Tiago tem palavras contundentes, ele não mede, não tem papas na língua, como se diz na minha terra. Ele tem palavras muito certeiras, muito diretas. Aquele que é dúbio e inconstante não pode agradar ao Senhor. E devemos verdadeiramente sermos testados, provados e aceitar esses momentos de prova, de teste, para que se produza uma obra perfeita em nós. No Retiro Anual, esse ano, o nosso fundador falou das 3 etapas vocacionais. Bom, e assim, de uma forma muito resumida, a primeira etapa é uma etapa de deslumbre, de encantamento, de radicalidade, de entusiasmo, quero dar a vida, é para sempre, incondicionalmente. Bom, primeira etapa. Mas a segunda etapa é uma etapa de adolescência espiritual, em que há tantas provações, há tantas purificações, há tantos testes em que a minha alma vai passar, que muitas pessoas abortam a sua vocação. Não é que elas não tivessem vocação, elas têm vocação, só que não tiveram têmpera para aguentar aquela vocação. Por N motivos, não vamos julgar. Mas a pessoa que aborta a sua vocação, ela sabe que ela abortou a sua vocação. Ela vai se acomodar com uma vida mais acomodada, inferior, menos radical, mas no fundo do seu coração ela sabe que era chamada a outra coisa. Eu fui muito marcada quando cheguei no Brasil para ser missionária, bem jovenzinha, fui muito marcada por um padre que me disse: irmã, fui padre durante 25 anos e depois casei com a catequista. E aquilo me feriu muito, porque ele era um padre missionário italiano. Eu disse: meu Deus, quanto sacrifício, né? Eu estava fazendo o mesmo movimento, saindo da Europa, dando a minha vida toda para a evangelização do Brasil. Então, quanto sacrifício não deve ter escondido na vida desse homem que durante 25 anos evangeliza o Brasil e deixa depois essa sua vocação. E eu perguntei: mas o senhor deixou o sacerdócio por quê? E ele me dizia: é porque eu tinha muitas angústias, muitas angústias. E eu fiz uma segunda pergunta que eu nunca mais esqueci. Mas depois de ter casado com a catequista, as suas angústias desapareceram? E ele, olhando bem fundo nos meus olhos, disseram: irmã, 3 meses depois as angústias voltaram. Essa frase desse homem transpassou meu coração. Ele perdeu a vocação não é porque não tinha vocação. Ele perdeu a vocação porque passou pela segunda etapa, a etapa da prova, e não foi bem acompanhado. A Lectio Divina, o acompanhamento espiritual, os retiros espirituais são justamente para nos ajudar a produzir essa obra perfeita que a Palavra de Deus quer produzir em nós. E ela vai nos perseguir, ela vai nos trabalhar como um bisturi de um cirurgião que vai tirando tudo que está em excesso e cortando o que precisa de ser cortado, ou como um escopo de um escultor que pega um bloco de mármore e vai fazer o anjo do Michelangelo. Quanto trabalho, quantas dores, quanto sofrimento não deveremos passar. Mas a alma firme, ela não desiste. Salmo 118. Antes de ser afligido, eu me desviava,
agora eu observo a tua promessa. Tu és bom e benfeitor, ensina-me os teus estatutos. Para mim é bom ser afligido para aprender os teus estatutos. A lei da tua boca é um bem para mim, mais do que milhões em ouro e prata. Eu sei, Senhor, que as tuas normas são justas e que por fidelidade me afliges. Que teu amor seja minha consolação, conforme tua promessa a meu servo. Olha que bonito esta palavra do Salmo 118, é o Salmo que está justamente no meio da nossa Bíblia e que nos faz meditar na palavra de Deus e que nos revela o coração do homem. Antes de ser afligido, antes de ter sofrido, finalmente eu me desviava. Ou seja, foi bom para mim ter sofrido, porque finalmente me conheci nas minhas fragilidades, nas minhas misérias, mas provei o amor de Deus por mim e desejei amadurecer. Eu creio que essa passagem do meio é a passagem do teste. Você quer amadurecer ou você prefere retomar a tua vida e fazer a tua vida de jovem, de adolescente, você faz o que você quer da tua vida? Ou você quer aceitar esse trabalho da cruz na tua vida? Marcos 8, saíram os fariseus e começaram a discutir com Jesus. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os embarcou de novo e foi para a outra margem. Essa palavra de Marcos 8, 11 a 13 é muito forte, porque qual é o sinal que Deus nos dá? É Ele mesmo. Muitas vezes ficamos pedindo mais um sinal, mas o Senhor já nos deu tudo. Ele se dá a nós e Ele nos dá a sua palavra. E Ele nos dá essa capacidade de amadurecermos profundamente. Então, por que esse coração inconstante que pede uma novidade, que pede outro sinal? Por que a gente não aceita amadurecer? São Cirilo e São Metódio, que hoje nós festejamos, vão nos ensinar justamente a amadurecer. Cirilo, natural da Tessalônica, recebeu uma excelente formação em Constantinopla, juntamente com seu irmão, são dois irmãos, Cirilo e Metódio, e dirigiu-se para a Morávia a fim de pregar a fé católica. Ambos compuseram textos litúrgicos em língua eslava e escritos em letras que depois se chamavam as cirílicas. Chamados a Roma, ali morreu Cirilo no dia 14 de fevereiro de 869. E Metódio foi então ordenado bispo, partiu para a Panônia, onde exerceu intensa atividade evangelizadora. Muito sofreu por causa das pessoas invejosas, mas sempre contou com o apoio dos pontífices romanos. E morreu no dia 6 de abril de 885, na República Tcheca, e o Papa, justamente João Paulo II, vai proclamá-los patronos da Europa junto com São Bento. Então, homens firmes, homens da palavra, homens que aceitam as provações e que amadurecem com tudo isso. Da vida eslava de Constantino, diz assim: chegada a hora de encontrar o repouso e de migrar para as moradas eternas, erguendo as mãos para Deus, orava com lágrimas: Senhor meu Deus, que criastes todos os anjos e os espíritos incorpóreos, e estendestes o céu, fixastes a terra e formastes do nada todas as coisas que existem. Vós que sempre ouvis aqueles que fazem a vossa vontade, vós que sempre ouvis aqueles que fazem a vossa vontade, vos temem e observem os vossos preceitos, atendei a minha oração e conservai na fidelidade o vosso rebanho, a cuja frente me colocastes, apesar de incompetente e de indigno servo. Livrai-o da malícia ímpia, pagando os que blasfemam contra vós. Fazei crescer a vossa igreja e a todos reuni na unidade. Tornai o povo perfeito, concorde na verdadeira fé e no reto testemunho. E inspirai aos seus corações a palavra da vossa doutrina, porque é dom que vem de vos ter escolhido para pregar o evangelho do vosso Cristo, encorajando-nos a praticar as boas obras e a fazer o que é do vosso agrado. Aqueles que me destes, a vós entrego, porque são vossos, governai-os com a vossa mão poderosa e protegei-o à sombra das vossas asas,
para que vos louvem e glorifiquem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bonito ver um pastor que morre rezando pelas suas ovelhas, que na verdade são as ovelhas de Cristo. Que o Senhor nos dê essa graça de vivermos em unidade, com um só coração e uma só alma.